falamos das flores, ou seja, dos aspectos positivos, mas, infelizmente, a Rússia também sente dificuldades e, ultimamente, o conflito na Ucrânia com uma população que tem uma população russa, ou seja, isso tem doído e quando nós vemos nos noticiários internacionais bombardeios, mortes, tudo isso, embaixador, é um motivo de tristeza. Mas como o senhor explica conflito entre dois povos de mesma religião, mesma origem histórica, enfim, mesma raça, como que explica esse conflito, embaixador? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que não existe conflito entre os dois povos, porque esse não é um conflito entre os dois povos. A Rússia não é parte do conflito, é um conflito interno da Ucrânia. Certo. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que para nós, muitas vezes é muito difícil distinguir entre os russos e ucranianos, porque são dois povos, mas praticamente são tão próximos, tão irmãos, os povos que em muitas ocasiões é difícil de distinguir-os. Milhões e milhões de ucranianos moram na Rússia e formam parte já do povo da Rússia e vice-versa, na Ucrânia também. O que aconteceu na Ucrânia foi um golpe de Estado que foi realizado em fevereiro deste ano em Kiev, com apoio dos Estados Unidos e dos países ocidentais, da Europa Ocidental, que, como resultado, chegaram ao poder as forças que não quiseram tomar em consideração os interesses de minorias, assim chamadas minorias, como se chamam no Ocidente, mas na realidade uma grande parte da população da Ucrânia que se sentia e continua sentindo-se ligada à cultura russa, à história russa, e falam o idioma russo e tem todos os valores também relacionados com a Rússia. Aí essa parte nacionalista, essas forças nacionalistas, às vezes nazistas abertamente, com os slogans nazistas que chegaram ao poder, eles não quiseram ouvir o que as populações de leste da Ucrânia exigiam. Exigiam coisas muito simples, queriam falar o seu próprio idioma, que é o idioma deles, que era russo, e queriam que os seus interesses sejam ouvidos pelo governo do Kiev. Mas, lamentavelmente, as autoridades que chegaram ao poder em Kiev decidiram, por força, obrigar as minorias étnicas russas no Oriente do país de obedecer àquelas regras que eles queriam impor. Então, o senhor fez uma observação que eu acho muito importante. Não é um conflito, de fato, entre ucranianos e o povo russo, não é? Realmente, é um conflito interno, o senhor bem remarcou, entre a população ucraniana de origem russa, não é? E esse conflito, embaixador, parece que retirou a atenção da opinião pública para protestos de massa que já vinham ocorrendo em Kiev e quase todas as outras cidades ucranianas antes de fevereiro, não é? É uma indignação com o regime ucraniano, não é? Sim, isso também é certo. Porque a situação econômica da Ucrânia é muito grave, não é? E parece-me, o senhor podia nos explicar essa questão do endividamento, porque o gás tem também uma importância estratégica, são não todos, mas alguns gasodutos russos que vão para a Europa Ocidental passam pela Ucrânia
Mas a Ucrânia parece que recebeu durante muito período, um longo período, o gás e o petróleo russo e tem um endividamento. Já pagaram a conta ou ainda continua esse endividamento? Não, a Ucrânia não pagou a conta, tem uma dívida de mais de 5 bilhões de dólares. 5 bilhões de Sim, dólares? Tem mais dívida de mais de 5 bilhões com a Rússia e as negociações continuam, nós não fechamos a porta, a Rússia está tentando de encontrar uma solução, porque sabemos que temos que continuar vivendo com os nossos vizinhos e os nossos irmãos, que a Ucrânia é nosso país e nosso povo irmão, e de uma ou de outra forma essa questão, esse problema tem que ser resolvido. E então as negociações continuam, são difíceis, mas nós temos a confiança de que cedo ou tarde essa questão vai ser resolvida. O grande problema que foi uma razão porque a crise começou, como dizem no Ocidente, foi um convênio de associação de Ucrânia com a União Europeia. E dizem que a Rússia, tentando evitar que a Ucrânia assine esse tratado, começou a intervir nos assuntos internos na Ucrânia, mas isso não é verdade, é uma distorção da realidade absoluta. Nosso presidente e o governo sempre dizia, essa é uma escolha da Ucrânia. Se a Ucrânia quer ter um convênio de associação econômica com a União Europeia, que tenha, não tem problema. O problema é outro, como a Ucrânia é parte de um processo de integração econômica dentro de ex-países, ex-repúblicas da União Soviética, então ela tem certos privilégios econômicos e comerciais dentro desse processo de integração. Então o governo da Rússia diz, tudo bem, se a Ucrânia entra no processo da integração com a União Europeia, muito bem, mas então não pode, ao mesmo tempo, continuar tanto desse lado como daquele lado. Porque se a Ucrânia se abre, então a indústria russa, a economia russa, e não somente da Rússia, mas também de outros países da aliança alfandegária, se chamado, Bielorrússia e Cazaquistão, vão sofrer. Porque principalmente grande quantidade de produtos europeus, que nós sabemos que são subsidiados, grandemente subsidiados pelos estados em Europa, vão através da Ucrânia entrar no mercado da Rússia e vão prejudicar economicamente aos produtores nacionais da Rússia. Então o governo da Rússia diz, tudo bem, mas se a Ucrânia entra aí, então temos que ver como mudamos os mecanismos de cooperação econômica com a Ucrânia. A Rússia vai ter que tomar algumas medidas não discriminatórias, mas medidas protetoras para não permitir isso é normal. O que vai acontecer agora? Yanukovych também queria. Agora, o que aconteceu? Assinaram, ao fim e ao cabo, o ex-presidente Poroshenko assinou um tratado, um convênio de associação com a União Europeia, mas toda a área econômica, toda a parte econômica do convênio vai ser aplicado só depois de 1915. E até lá... Então, é exatamente aquilo que o ex-presidente Yanukovych queria fazer, porque quando eles estudaram o tratado, o convênio, eles se deram conta de que o prejuízo para a economia ucraniana vai ser muito grande. Então, para ajustar a economia ucraniana a novas condições, precisavam de tempo, e também a Rússia precisaria sempre certo tempo para ajustar os mecanismos de cooperação com a Ucrânia. Então esse era o grande problema. E agora todo mundo diz que a Rússia, querendo evitar isso, começou a ter quase que uma intervenção na Ucrânia, mas isso não tem nada a ver com a realidade. Embaixador, muito obrigado por essa explicação. E, na verdade, a sua explicação é a velha explicação histórica, que interesses econômicos, às vezes, é que movem conflitos. Infelizmente. Muito obrigado, não é? E o telespectador
pode agora, através das preciosas informações do embaixador Sergei, colocar, enfim, talvez o peso nos dois pratos da balança, uma visão mais, eu diria, realista e uma visão menos estereotipada desse conflito. Muitíssimo obrigado por sua gentileza. Muito obrigado, foi um grande prazer em estar com vocês aqui. Muito obrigado por nos aproximar ao Brasil desse país de mil maravilhas que é a Rússia. Obrigado, professor.